Semana em África. Bem-vindos à Semana em África. RFI, as vozes do mundo. Esta semana, uma notícia em Londres impactou a atualidade lusófona quando o jornal The Times, numa informação confirmada posteriormente pela BBC, deu a conhecer um possível entendimento entre o governo britânico e os executivos de Angola e Cabo Verde sobre a deportação de imigrantes ilegais. Há largos meses que o Reino Unido tenta passar uma lei sobre o envio de imigrantes ilegais para o Ruanda, mas esta é uma decisão que está a chocar a comunidade internacional e a encontrar muitos entraves na sociedade civil britânica, assim como nas instâncias judiciais. Bruno Manteiga, correspondente da RFI em Londres, explicou como Cabo Verde e Angola estavam a ser vistos como potenciais alternativas ao Ruanda. Angola e Cabo Verde estarão numa lista de países que o governo britânico admite abordar para receberem imigrantes ilegais do Reino Unido, tal como negociou com o Ruanda. A informação não oficial foi publicada pelo jornal The Times e confirmada pela BBC. Segundo o diário britânico, Londres está atualmente a negociar com a Costa de Marfim, Botsuana, Costa Rica e Arménia para repetir o mesmo tipo de acordo que fez com o Ruanda. Kigali aceitou receber centenas de requerentes de asilo nos próximos 5 anos, em troca de cerca de 400 milhões de libras, quase 500 milhões de euros. O governo britânico estará também a explorar outras opções e Angola e Cabo Verde estão nesta lista juntamente com o Senegal, Tanzânia, Togo e Serra Leoa. O governo de Cabo Verde apressou-se a desmentir qualquer acordo, com o próprio primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva a vir negar um entendimento numa rádio cabo-verdiana, como contou o nosso correspondente Odair Santos. Primeiro, o governo de Cabo Verde reagiu num breve comunicado que, ao tomar conhecimento de uma notícia veiculada pela comunicação social de que haveria negociações para o país acolher imigrantes ilegais, esclareceu que o assunto nunca foi abordado e que o governo não aceita discutir acolhimento de migrantes do Reino Unido. Posição reafirmada esta manhã em declarações à Rádio de Cabo Verde pelo primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Cabo Verde e as suas autoridades em nenhum momento contactado pelo Reino Unido ou pelas autoridades do Reino Unido e não haver também do lado de Cabo Verde nenhum comprometimento nem hoje nem no futuro relativamente a essa matéria. Então nós estranhamos que este tipo de informação seja colocada a circular sem qualquer base de credibilidade de veracidade. Também Angola respondeu através de um comunicado de imprensa desmentindo qualquer contacto com o Reino Unido para acolher imigrantes ilegais. Bissau 94 FM. Na Guiné-Bissau, o arroz, base da dieta alimentar, está em falta. A população pede ajuda ao governo e este, por sua vez, diz que vai encontrar uma solução em breve, como nos relatou o nosso correspondente Moussa Baldé. A escassez do arroz é relatada pela população e confirmada pelos comerciantes, pelo menos nas regiões de Oio, no norte, Bafatá, no leste, Quinara, no sul e no arquipélago dos Bijagós. Há relatos nas últimas 2 semanas de que falta o arroz no mercado. Há zonas no sul, por exemplo, onde os comerciantes que ainda detêm alguma quantidade do arroz já não o vendem por sacos, mas sim por quilogramas. O governo, através do diretor-geral do Comércio Externo, Lassana Fati, admitiu a escassez do arroz em algumas zonas do país, salientando, contudo, que o problema não se coloca a Bissau, onde ainda há o produto, embora em poucas quantidades. Lassana Fati prometeu que, ainda no decurso desta semana, alguns comerciantes de Bissau vão distribuir o arroz para as zonas mais críticas do interior do país. O diretor-geral do Comércio Externo observa, contudo, que o preço do arroz vai ter de ser aumentado porque o Fundo Monetário Internacional está a apertar com o governo no sentido de parar com as subvenções que faz à importação do arroz. Também esta semana, o ministro guineense do Ambiente, Biodiversidade e Ação Climática, Viriato Kassamá, esteve na Grécia para participar na Conferência Mundial O Nosso Oceano, consagrada à preservação dos mares, que contou com a presença de 120 países. Neste certame, a Guiné-Bissau mostrou como está a esforçar-se para atingir as metas globais no que diz respeito aos oceanos, como o ministro relatou em entrevista a Miguel Martins. A minha intervenção vai no sentido de mostrar o que a Guiné-Bissau tem na manga para cumprir o objetivo 30-30 do quadro global da biodiversidade. Neste momento temos 26,3% do nosso território nacional como as áreas protegidas e a meta 30-30 diz de que até 2030 todos os países partes da Convenção devem ter pelo menos 30% do seu território nacional como áreas protegidas. Maputo 105 FM.
Em Moçambique, o primeiro-ministro Adriano Maliana disse que o fim da missão das tropas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, que combatem o terrorismo em Moçambique, não pode ser visto como uma ruptura com a organização regional, como nos contou o nosso correspondente em Maputo, Orfeu Lisboa. Já começaram a retirar-se de Moçambique as tropas da SAMIM. O contingente da África do Sul foi o primeiro a deixar o país. Contudo, o primeiro-ministro considera que não há motivo para a preocupação. O fim da missão de SAMIM não pode ser visto como uma ruptura de cooperação com a SADC no âmbito da prevenção e combate ao terrorismo e extremismo violento. O nosso país continua a cooperar com a SADC e com os países desta organização regional em matéria de partilha de informações de inteligência, cooperação e controle transfronteiriço, como acontece a nível bilateral com a Tanzânia. Adriano Maliana aponta desafios, mas também apostas do Executivo. Reafirmamos que a abordagem do Governo continua a consistir na capacitação das forças de defesa e segurança, de modo a dotá-las de capacidade para poder enfrentar com maior eficácia o terrorismo e outro tipo de ameaças que possam surgir. Sem as tropas da SADC, Filipe Nyusi, ouvido pela agência Lusa em Washington, negou que as tropas ruandesas iriam a prazo estender a sua ação na província. O chefe de Estado moçambicano vincou que compete, sobretudo, às tropas nacionais a estabilização do país. Se a Ruanda continua e vai ocupar os espaços, o grande responsável pela defesa de Moçambique somos nós, os moçambicanos. Os nossos amigos vão nos ajudar. Eu tenho dito que agora estamos numa fase de capacitação, de construção de resistência. Portanto, nós próprios, estabilização, até o termo que tenho usado, a estabilização do país depois da recuperação das zonas. Também estamos na fase de capacitação, como segunda fase, estabilizamos, depois capacitar as forças de defesa e segurança. E a capacitação é permanente. As coisas mudam. Estamos na fase de assistência humanitária. Há pessoas que estão deslocadas, as pessoas, mesmo que não estão deslocadas, são limitadas de alguns apoios ou porque não, vias de acesso estão bloqueadas. Mas também estamos na fase de reconstrução daquelas zonas destruídas. Mindelo 100.7 FM. Em Cabo Verde, os pilotos da TACV partem para greve no dia 25 de abril, com expectativa de adesão total dos pilotos e de todos os tripulantes da transportadora aérea de Cabo Verde. Odair Santos explicou as razões desta greve. O presidente do Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil disse que a falta de resposta do Conselho de Administração da TACV Cabo Verde Airlines obriga os pilotos e todos os tripulantes da Companhia Aérea de Bandeira a partirem para uma greve de 4 dias. Em conferência de imprensa, o presidente do Sindicato dos Pilotos, Edmilson Aguiar, explicou as reivindicações da classe. Estamos lutando por padrões justos de trabalho, remuneração adequada e atempada, condições de trabalho de segurança face às responsabilidades que a função acarreta e um ambiente de trabalho que valorize verdadeiramente a experiência e o compromisso dos pilotos e que terá uma implicação direta na qualidade dos serviços prestados e no prestígio da empresa. O presidente do Sindicato Nacional dos Pilotos da Aviação Civil disse ainda que os pilotos estão conscientes sobre o impacto que a paralisação vai ter nos serviços da companhia. Em comunicado, a TACV Cabo Verde Airlines avançou que a greve pode afetar os voos internacionais da companhia e que, por forma de minimizar os impactos, coloca à disposição de todos os passageiros com viagens marcada entre os dias 25 e 29 de abril a possibilidade de alterarem as datas sem qualquer custo adicional. Por outro lado, em declarações à Rádio Pública Cabo-Verdiana, o presidente da Câmara de Turismo, Jorge Spencer Lima, disse que o momento é inadequado para a paralisação dos voos da TACV Cabo Verde Airlines e apelou os pilotos a desistirem da greve. Não é altura para que as reivindicações salariais, ou seja, lá o que for. Eu nem sei o que é que estão a reivindicar, só sei que há greve. Mas, por favor, pensem bem, encontrem outras formas de luta que não seja paralisação do que já está paralisado. RFI, as vozes do mundo. Há um ano que o conflito entre generais no Sudão está a destruir o país, colocando em perigo e em urgência absoluta milhões de pessoas, com muitos sudaneses a optarem por deixar o país. Em entrevista à Neidia Ribeiro, a investigadora Daniela Nascimento diz que o Sudão vive num caos humanitário. A
situação atual é uma situação de uma crise humanitária que se agrava a cada dia que passa. São 12 meses de uma guerra particularmente violenta, de confrontos que não poupam a população civil, que obviamente tem tido um custo humano significativo. Estima-se que cerca de 15 mil pessoas tenham já morrido em resultado dos confrontos entre os dois grupos militares que se confrontam e que, obviamente, o custo humano também se verifica do ponto de vista do número de pessoas que se viram forçadas a deslocar-se do Sudão. A estimativa das Nações Unidas é que cerca de 8 milhões de pessoas estão deslocadas forçadamente, cerca de 2 milhões procuraram refúgio e segurança nos países vizinhos do Chad, Egito, Sudão do Sul, o que obviamente também não facilita a sua situação e a sua segurança, porque estamos a falar de países que também são bastante instáveis e frágeis. E, portanto, a situação atual é uma situação de caos humanitário, uma das maiores crises humanitárias que vivemos no mundo. RFI, as vozes do mundo. Obrigada por ter acompanhado esta Semana em África. Até para a semana.